Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente, depois de muitos pedidos aí desde terça-noite, vim aqui comentar o episódio 11 de Tokyo Ghoul He, que deixou muita gente com muita expectativa, principalmente por causa do preview. Se você não assistiu depois que acabou o episódio, depois dos créditos, fica de olho, vai lá assistir, porque isso deixou a galera bem mais hypada do que o episódio em si, possivelmente. Mas a gente já comenta sobre isso, agora eu vou fazer aquele grande apanhado, como de costume, sobre os principais acontecimentos ou as minhas principais observações, lembrando que eu super incentivo que você coloque aqui embaixo o que você mais gostou, o que você observou, o que você viu de importante ou de legal que eu não comentei aqui. Deixa aquele seu like também, porque ajuda muito, muito mesmo o canal. Curte aí e se inscreve se você não for inscrito. Desde que começou a temporada, a maior pergunta que eu leio, que eu escuto é: cadê Kaneki? Quando que ele volta? Quando que esse Sasaki vai virar quem a gente conhece? E a gente tá cada vez mais próximo disso, eu sei, era meio óbvio, mas eles realmente deixaram o ápice desta mudança que virá de alguma forma, que você vai ver como, para o episódio 12. Lembrando que a gente tem em outubro aí confirmada mais uma temporada de Tokyo Ghoul He, então as coisas vão continuar logo mais, eu tenho uma pequena pausa apenas. E lembrando também para quem leu o mangá que a gente teve confirmado também que faltariam apenas 3 capítulos para finalizar a história. Terminados esses anúncios, a gente continuou então com a investida do CCG super pesada e forte ali no grupo Tsukiyama, um grupo super importante, porém que eles descobriram que era o alvo principal deles através da investigação Rose. E como a gente viu, os ghouls estavam ali principalmente defendendo Tsukiyama, que foi defendido por todo mundo, e por isso o peso em cima dele, a gente viu isso nesse episódio, ficou maior ainda. A vida dele não pertencia apenas a ele, pertencia ao pai dele, pertencia aos mordomos, aos funcionários ali da casa que estavam dando sua vida, se esforçando e lutando para que ele vivesse. Portanto, ele não poderia se dar ao luxo de resolver se entregar, como o Sasaki propõe nesse episódio depois, ou simplesmente não querer lutar. Não, ele lutaria, ele não teria dúvida, tudo aquilo era uma responsabilidade imensa e, portanto, ele tinha que fazer valer a pena. Então, ao mesmo tempo em que a gente vê esse paralelo com o Tsukiyama, a gente vê ele se despedindo então da Matsumai, uma despedida mais ali calorosa, ele sente ela como uma irmã mais velha, eles tiveram uma relação muito próxima, apesar dela trabalhar na casa dele, foi sempre uma coisa bem pessoal. Ele sente quando ele vê que a despedida possivelmente era uma despedida pra sempre, ela não poderia prometer pra ele que voltaria, e ele fica se sentindo ainda pior com tudo isso, e ela e outros ghouls estão nesse momento enfrentando vários grupos do CCG. Esquadrão Quinx se depara com um ghoul mascarado bem misterioso porque ele tem um poder de regeneração altíssimo. Então, Sasaki foi enviado pelo Ui para o terraço para ver se tinha alguma coisa acontecendo lá, tinha um helicóptero se aproximando para ele garantir que não tinha ninguém escapando, e o esquadrão ficou lá pra lutar, e lutou com esse ghoul que tava dando e continua dando até o final do episódio muito trabalho. Não importa o quanto eles façam ferimentos, o quanto eles explodam, ele consegue se regenerar absurdamente, e nisso a gente vai tendo algumas perdas. É uma situação que, mesmo que a gente veja, o próprio Heise percebeu que o Esquadrão Quinx evoluiu muito, que todos eles que passaram de uma Saiko que nem queria trabalhar, de um Shirazu que também tinha problemas, e agora nesse episódio, não, vou usar a minha Queen porque eu preciso, porque meu esquadrão precisa, porque a gente tem que usar, e até mesmo de Mutsuki, que tem vários problemas ali psicológicos, que eu tô achando muito estranho que a gente não tá tendo a história desse personagem mostrada nessa temporada. Eles omitiram várias coisas, eu achei que eles iam abrir a verdade ali que o Uri descobriu logo, não abriram. Bem, se eles não abrirem, vocês me falem se vocês querem que eu fale isso no final da review final, tá? Porque não tô entendendo bem. Bem, mas Mutsuki tinha várias questões e agora consegue liberar Kaguni, consegue lutar sem hesitar e ser alguém muito eficaz. Então a gente tem uma equipe muito melhor consolidada, que, como o próprio Heise fala, pode trabalhar em qualquer esquadrão. Mesmo assim, eles estão tendo várias dificuldades. Mesmo a Hairu, a prodígio, aquela que tem um vínculo ali com o próprio Arima, aquela que estava dando muito trabalho para Matsumai na outra luta, quando ela tá lutando com esta ghoul de novo, sendo incrível, se destacando muito, mesmo assim ela é ferida, mesmo assim pelo sacrifício inclusive de outro mordomo naquele momento da família Tsukiyama, ela é morta, ela é derrotada. Em Tokyo Ghoul a gente é muito levado a ficar com pena de ghouls e raivas de humanos, né? Eu acho que nesse Tokyo Ghoul He a gente teve uma perspectiva maior de dentro da organização, pra gente ver que não são todos que pensam apenas assim, como a gente vê com o próprio dilema do Shirazu, mas
A maioria é meio estranha. E isso me lembra, inclusive, muito importante do investigador Furuta, que tava no meio ali da batalha com o investigador Kidman, o seu superior, lutando, se destacando pra caramba, mas ele é derrotado sumariamente pela Matsumai, que consegue botar os seus sentimentos pra dar força pra ela conseguir derrotá-lo. Inclusive é algo que eu acho que o anime não mostrou, mas é algo que ela aprendeu, que ela ouviu do pai do Tsukiyama, do pai do Shu, e achei isso bem legal, né? Novamente, é um aprendizado que ela teve com seu próprio patrão, seu próprio mestre, e ela consegue acabar com o Kidman. E o que acontece depois? O Furuta, um investigador rank 1, de repente falam pra ele ficar pra trás, pra ele ficar aí na retaguarda enquanto os outros vão se atacar, e ele coloca o investigador, companheiro dele, colega de trabalho, na frente dele como escudo humano, e não mostra nenhum arrependimento quanto a isso. A própria Matsumai fala: você usou o seu colega como escudo? Que coisa horrível. Aí ele: não, você que matou. Então, assim, que figura esquisita, já fica no ar aí, né? Já estamos percebendo algumas coisas estranhas dentro do CCG, organizações e pessoas que talvez ali não pensem de forma necessariamente coerente, racional, moral. Existem conflitos lá dentro e já percebemos que é uma figura bem potencialmente esquisita. O que você tá achando disso tudo? Porque depois, inclusive, ele ainda vai e mata com bastante vontade a Matsumai, embora a gente só tenha visto na animação o sangue, né, cobrindo a tela. Falando de animação, não foi um incrível trabalho, infelizmente, apesar de que a expectativa maior, da maior luta que vamos ter nessa temporada inteira, vai ser no próximo episódio. A gente já teve um pouquinho de preview de quem vai aparecer, já a gente fala, mas mesmo assim foram cenas bem picotadas, rápidas. Eu acho que eles poderiam, como muitos animes fazem, trazer uma potência e uma qualidade maior e uma diversão e experiência muito melhor que existe no mangá. Tem animes que fazem isso, One Punch Man faz isso, Boku no Hero faz isso, Shingeki faz isso. São animes que conseguem transpor pra tela algo com ainda mais emoção, aproveitando as cores, os movimentos, a trilha. E apesar da trilha não ser ruim, tem gente que fala que a trilha de Tokyo Ghoul Rei é ruim. Não é ruim. Presta atenção só na música. É boa, é bem feita, tem emoção, só que ela não tem potência, ela não encaixa com a cena de forma que ela, depois que você assiste, você nem sequer se lembra dela. Então não é que ela é ruim, ela apenas não é marcante, ela apenas não tem a sintonia e a química suficiente com o que tá rolando para que você sinta a emoção através dela, para que você ouça a música depois e aquilo tudo volte na sua mente, na sua lembrança. Então eu acho que, infelizmente, Tokyo Ghoul Rei tá tendo uma adaptação em questão de sintetizar acontecimentos, de conseguir chegar no ponto que eles querem, até mesmo de fidelidade, que é boa, mas o estúdio Pierrot perde muito quando ele não consegue se aproveitar desses aspectos técnicos, que mesmo se eles fossem um pouco melhores apenas, eles trariam uma qualidade ainda melhor. E o maior destaque desse episódio acontece justamente no terraço, quando o Sasaki encontra então o Shu, que estava esperando um helicóptero, que acabou sendo derrubado, e eles entram em enfrentamento. Justamente o Shu fala: não tem a menor possibilidade de eu me entregar pra você, pra depois ficar sob a sua custódia e depois eventualmente ser morto. Não tem. A minha vida agora não me pertence apenas. Muita gente importante pra mim se sacrificou e, portanto, é por eles, não apenas por mim, que eu vou lutar e eu vou viver. E eles começam a lutar. A gente vê já nessa luta, neste começo, que memórias estão cada vez mais latentes na mente e no corpo ali do Raiz, que ele começa inclusive a sentir e prever movimentos daquela luta que ele não poderia prever se ele nunca tivesse encontrado aquele cara. E ele consegue inclusive ficar acima então do Shu e consegue ficar no momento em que ele vai escolher se ele mata ou não, quando de repente surge um Ghoul ali mascarado que acaba arrancando o braço do Raiz. E quem que era? Kanai, que teve aquele seu momento ali com o Eto, teve aquele seu momento de muito trabalho psicológico. A gente vê vários jogos de palavra ali que são muito importantes. De novo, a gente vê o passado do Kanai, que saiu de toda aquela eliminação da família Roosevelt e foi perdendo mãe, pai, irmãos, até que ele foi o único que sobrou, chegou na família de Tsukiyama, abraçou aquilo tudo, abraçou que ele seria o herdeiro final da sua família, e ele tem segredos, ele tem mistérios, mentiras, e tem uma palavra que é muito importante, e de novo, eu não entendo porque o anime não deixou muito explícito, mas tem a palavra mentirosa e mulher. Logo antes dele falar que queria ser amado por Tsukiyama. Isso é um dos segredos ali que Kanai tem, e que no mangá, neste momento, ficou muito mais claro com imagens, e de novo, eu não entendo porquê, assim como o mistério de Mutsuki, por que eles deixam tão escondido, sem ter garantias de que eles vão falar sobre isso no episódio 12. Kanai, eles têm que falar pelo menos no episódio 12, portanto eu vou só trazer esses links que foram jogados, acho que tá bem explícito o que quer dizer, deixa aqui embaixo se você entendeu. Se não for falado, isso com certeza eu comento no próximo, tá? Só que mesmo com toda a sua vontade e sua força de vontade de ir contra a Raiz, de acabar com
com esta flor, colher essa flor no pé, né, matar ele e deixar apenas boas lembranças na cabeça do Shu, apesar disso, o Kanai acaba lidando com um Raiz que tá tendo explosões ali que talvez não fossem esperadas. Porque sim, Kaneki tá voltando, aquilo tá voltando pra dentro do corpo do Raiz, isso tá cada vez mais claro. Ele lembra de um momento ali muito importante dele com o Arima, em que o Arima fala que ele não pode morrer, que ele tem que lutar por ele, porque ele, ali, Raiz e Sasaki, é a Quink do Arima. Ou seja, ele fala, você Raiz é meu instrumento para matar. Você me pertence. E é aí que o Raiz dá uma explosão de raiva e fala, não, eu sou meu corpo, minha alma, minha voz, é tudo meu. E nessa explosão de raiva ele arranca ali a cabeça do Kanai, que fica até meio desnorteado, e aí ele vem com toda a força que tem dentro dele. Ou seja, esta fala é muito importante. Raiz fala que ele não pertence mais a Arima, não pertence a ninguém, que ele é apenas ele e dele. Isso tá mostrando pra gente que a virada praticamente tá acontecendo. E a gente termina bem nesse clima, bem nesse momento. E quem tá aparecendo no final, preview, o que a gente teve de importante nesse finzinho que a gente tem que comentar também? Primeiro, Coruja se aproximando. A figura ali já mostrou que tá chegando próximo. E sim, vamos ter enfrentamento muito importante com Coruja no próximo episódio. Vamos ter uma luta muito importante que desta vez eu espero que eles tenham um trabalho maior de coreografia, trilha e de animação, porque eu espero que seja uma cena tão marcante quanto merece ser. Fora isso, o que a gente tem na última imagem do preview também? Temos então ali Kaneki. Podemos dizer que é Kaneki porque não é mais Raiz. Cabelo branco sumiu totalmente. Tá com cabelo preto e uma cara ali bem obstinada, bem irritado. Como será que isso aconteceu? O que aconteceu para que este momento chegue na nossa tela? O que você está esperando? Muita gente está dizendo aí aparição de Black Reaper. Se você não sabe o que é isso, apenas assista. Já sabemos pelo menos que uma mudança muito grande fisicamente, e provavelmente ele de personalidade, vai acontecer. Como será? Kaneki vai voltar? Vai surgir outra figura? Raiz apenas pintou o cabelo naquele meio tempo? O que você acha? Deixe seus comentários, a sua expectativa para o episódio 12, para a próxima temporada que vem aí. E uma observação importante que eu tinha esquecido de falar, na preview mostra uma cena que, se você não leu o mangá, eu só te digo o seguinte, é justamente o momento que faltou no final da segunda temporada, que adaptou diferente do mangá e que precisava existir para fazer o link com o que a gente tem agora em Tokyo Ghoul Re. Será que então a gente vai ter o flashback que tanto faltava para as coisas entrarem na cabeça da galera, entenderem de onde Raiz veio? Tomara! Deixe sua curtida também, que é muito importante pra mim, como eu sempre falo. Se inscreve se você não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!